Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, a última do ano, que insiste em não querer acabar. Meu nome é Felipe Mendonça e eu tô aqui com meu amigo Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Como que você tá, cara? Tô contando os dias aqui, né? Alguém no grupo hoje disse que faltam 72 horas, menos de 72 horas. Estamos aqui contando. 72 horas, mas essas 72 horas, de fato, algo vai acontecer, talvez antes disso. Talvez enquanto você escute esse episódio, o terrível, o trágico ex-presidente da República, Bolsonaro, esteja deixando o país, provavelmente para não ser preso, né? Tomara que seja preso lá fora também, né? Não sei, vamos ver. Os Estados Unidos têm acordo de extradição com Haia, não? Acho que não, né? Tem muito criminoso lá pra extraditar. Acho que eles não têm acordo de extradição, né? Não. Senão ia sair muita gente de lá. Mas, enfim. Que bom que tá acabando, hein, cara? O que ano desgraçado também. Nossa, enfim. Mas sobrevivemos, né? Tamo aqui. Sobrevivemos. Quase 6 anos de programa, né, Felipe? Começamos lá falando do governo Temer, chutando a escada do Aécio, daqueles... Mal sabia a gente tudo que a gente teria que enfrentar durante a vida desse humilde podcast. Que conjuntura a gente escolheu pra criar isso, hein, cara? Pois é. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Sobrevivemos. Há mais de, 290 edições? Quase isso, né? Mas deve bater o 300, né? Tem umas edições especiais, tem umas coisinhas aqui e ali, deve ter batido mais de 300. E a gente faz esse esforço, né? Esse ano gravamos muito programa sozinho, programa que a gente não faz esse bate-papo na abertura, mas fim do ano, acho que vale o esforço aqui da gente bater esse papo para os ouvintes, deixar esse salve, né? Agradecer a participação, o apoio, todo tipo de força psicológica, emocional, financeira, de divulgação que eles dão pra gente, o feedback que é sempre super bem recebido. Então a gente queria deixar esse salve aí no último programa do ano. É isso aí, a galera, os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada, que seguraram na unha, né, a continuidade desse projeto. De fato, a gente tem uma rede de apoiadores aí bem legal, né, cara? Legal e humana, né? O pessoal trata com muito respeito, sempre ouve a opinião do outro, tá sempre aberto pra conversar. Acho que foram anos difíceis, né? Anos que a gente não teve apoio na família, não teve apoio nos amigos mais próximos. Muitas vezes esses círculos mais próximos se tornaram fonte de ansiedade e não de apoio, né? Então é sempre bom ter quem contar, com quem dividir, com quem falar. Acho que essa é uma das gratas surpresas desse nosso podcast, né? Jamais imaginei que a gente desenvolveria uma comunidade de amigos tão plural, tão espalhada pelo mundo e por aí vai, né? É isso aí. Então a gente deixa aqui o abraço a todos e todas as apoiadoras do Chutando a Escada. De fato, vocês fizeram a diferença nesse último ano. Eu também são apoiadores e apoiadoras que estão lá no grupo e que não estão também, tá, gente? Todos os ouvintes aí, todo mundo que manda mensagem, que manda e-mail, que publica no Twitter, a gente vê tudo. Sintam-se abraçados também. É isso aí, obrigado, gente. Obrigado. Queria agradecer também 2 pessoas que não aparecem muito. Trabalham nos bastidores. Eu queria mandar um abraço pro Felipe Reis, que ajuda aí na edição do Chutando a Escada. Esse ano trabalhou bastante, né, com a gente. E também a Maju, que foi uma guerreirinha e cuidou da gente aí um bom tempo, né? Maju, tem que agradecer e tem que dar os parabéns, né? Terminou o mestrado, tá de volta no Brasil, tá trabalhando já. Agradecer, dar os parabéns pra ela. Não foi fácil, a gente sabe que ficar no exterior sozinho não é... Muitas vezes a gente glorifica essas coisas, mas não é uma tarefa fácil. Maju passou poucas e boas, mas perseverou, prevaleceu. Parabéns, querida. E contamos com você aí pra continuar colaborando com a gente no futuro. É isso aí, Maju. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Maju. Também quero deixar aqui o registro. Débora Prado e Carol Pavese arrasaram esse ano, né? Já teve publicação. Arrasaram, né? A Carol voltou do Nepal ou não?
Voltou, mas já parece que já foi pra outro lugar de novo. Deve estar na praia agora, igual você. Tá certo. Beijo, Carol. Beijo, Felipe. Beijo, Débora. Valeu. Obrigado pelo beijo. Inesperado, mas eu aceito. Não, era o beijo era pro Felipe Reis, que eu falei da Maju, não falei do Felipe. Eu achei que o Felipe ia ficar meio... Eu tenho essa pecha de ser ranzinza, né? Mas, Felipe, valeu pela edição aí. Mas valeu pela parceria. Mas é só um personagem. O Geraldo é um fofo, pessoalmente. Eu posso atestar isso. Já. Mas, ô Geraldo, eu também queria agradecer todos e todas as entrevistadas esse ano, né? A gente, rapidinho aqui, as pessoas não recebem para falar com a gente e sempre são muito solistas, né? A gente chama, a galera vem, às vezes a gente grava tarde da noite, o pessoal fica. Então, sem a comunidade de relações internacionais e afins, né, a gente não teria nem o que gravar, né? É isso aí. Tem que agradecer os convidados e convidadas. Esse ano a gente fez algumas parcerias, né? A maior delas aí com o OPS, o Observatório Político Sul-Americano. Agradecer lá a Mariana e o Diogo, que tem ajudado a organizar. E o pessoal do Observatório da Extrema-Direita flertou um pouco com a gente. O flerte ainda tá de pé. Falei com o Davi esses dias. Podem esperar mais episódios aí para 2023. Mas todo mundo em geral, né? Agradecer todo mundo que gravou, que se dispôs, cedeu seu tempo, seu conhecimento para fazer divulgação científica na área de relações internacionais. É isso aí, gente. Obrigado. Sem vocês, esse humilde projeto aqui de divulgação científica não teria nem pé nem cabeça, até porque ninguém aguentaria ouvir só eu, o Geraldo, Débora e Carol falando, né? Ninguém aguenta mais. Ô, Geraldo, eu queria agradecer você, cara. Você sabe que você é muito importante para mim, para esse projeto e, obrigado por me tolerar todos esses anos, cara. Você é demais. Que é isso, cara. Não tem problema não. Que isso, cara. Tamo junto. Manda um beijão Deixa pra Carol. disso, Felipe. A gente começou isso junto. Você também é uma presença importante aqui na minha vida. Minha esposa tem ciúme. Te chama de BFF. E... Pelo menos eu sou Aquentes. Às vezes é motivo de conversa aqui. Mas obrigado, cara. Obrigado sua presença, seu apoio. Também são parte integrante, parte recorrente desses últimos anos aí do podcast. Antes disso e com certeza depois também. É isso aí, cara. Valeu. Eu não vou perguntar como que eu apareço nesse debate. Deixa pra lá. Mas vocês são muito queridos. Você, Carol, também fazem parte da nossa dinâmica familiar aqui, né? É isso aí. Mas escuta, Geraldo, hoje é só bate-papo ou tem programa? Não. Tem. Para terminar o ano, a gente tem você sabe que a gente gosta bastante de falar de ficção científica, tentar entender um pouco a aplicação disso para a compreensão da política internacional. E a gente tem um programa nessa linha aí. A gente vai falar sobre amazofuturismo. A gente já falou de afrofuturismo aqui, lembra com a Maria? Não foi isso? Lembro. Então, agora a gente vai apresentar aqui para vocês o conceito de amazofuturismo. E para isso, a gente recebeu aqui o Gustavo Macedo. Ele é pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Estudos Avançados da USP, e a Luciana Barbosa, que é doutoranda em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles vêm aqui falar para a gente sobre amazofuturismo, algoritmos. O trabalho deles mesmo é sobre algoritmos, inteligência artificial. E eles estão agora aplicando aí esse conceito de amazofuturismo para entender a inteligência artificial, mas eles vêm aqui falar um pouco também sobre ficção científica e mostrar um pouco como tudo isso é importante para entender a política internacional. Papo bem legal, descontraído aí, um papo de fim de ano, mas que tem pesquisa séria por trás. Recomendo muito que vocês fiquem até o final. Poxa, que bacana. Não participei da conversa, mas tô louco para ouvir aqui o episódio. Então vamos lá, vamos pro papo então? Vamos lá. Feliz 2023 para todo mundo. Que comecemos o ano com o pé esquerdo. É isso aí, com o pé esquerdo. E não se assuste. A gente vai ficar provavelmente o mês de janeiro de férias. O Geraldo, inclusive, já tá agora com os pés na areia. Tá no Rio de Janeiro curtindo uma bela praia. E a gente volta com tudo em fevereiro. Pode ser, Geraldo? Pode ser. Olha o estereótipo aí do carioca que não trabalha, hein? Não gostei disso. Não, eu falei de férias. Agora, se você tá me falando que o carioca tá de férias permanente, aí é um problema seu.
Mas a Carioca trabalha muito. Mas... Você vai ouvir o áudio que a Ju vai mandar pra você, pode ficar esperando. Ah, é. Por falar em áudio da Ju, maravilhosa, a gente adora seus áudios. Eu posso só tocar um? Toca. Olha toca só, aquele. Né, então olha só, antes de ir pro papo, calma. Eu vou tocar. A Ju é uma apoiadora Chutando a Escada, presença frequente no nosso grupo de apoiadores. E foi esse o áudio que ela mandou no exato momento onde a gente teve a confirmação da vitória do Lula na corrida presidencial de 2022. Escuta aí. E menina, mas o comunismo tá comendo solto mesmo. Eu mesma já tô na tarefa, já acordei, já distribuí umas 4 mamadeiras de piroca, já converti uns banheiros aqui em banheiro unissex, entendeu? Agora eu tô aqui fazendo uma planilha do Excel, colocando aqui do pessoal aqui da rua, pessoal da vizinhança aqui, quem tem HB20, Hilux, tudo parcelado, entendeu? Para poder entrar na taxação das grandes fortunas, entendeu? Se tiver, então, dinheiro investido em Bitcoin, ó, tá lascado. Ju, você é maravilhosa, Ju. Eu te amo. Beijo, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Geraldo. Fique aí com o papo, então, Amazofuturismo com Gustavo e a Luciana. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. E eu tô aqui hoje com 2 grandes colegas, né? O Gustavo Macedo, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu não vou falar quanto tempo, porque senão vai começando a denunciar a idade, né? A gente se conhece. Você era graduando ainda, eu também, lá no antigo casarão do SEDEC, bons tempos aquele, né? Gustavo, obrigado por topar gravar com a gente. É muito bom ter você aqui. Eu já queria te trazer já há muito tempo, você sabe disso. E finalmente deu certo, a gente teve que pegá-lo nas férias dele, né? E deu certo, obrigado, valeu demais. Felipe, eu que agradeço aí o convite, que bom que deu certo, fico feliz. Digo meu olá aqui para os seus ouvintes também, eu sou um deles, então é uma alegria muito grande poder estar hoje nesse lugar aqui e uma responsabilidade muito grande também, então agradeço o convite. Que isso, cara. Obrigado demais. O Gustavo, ele é pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Estudos Avançados da USP. E, além do Gustavo, eu tenho aqui o prazer aí de conhecer a Luciana Barbosa. Obrigado, Luciana, por estar aqui com a gente, topar gravar com a gente essa conversa totalmente diferente, para mim, pelo menos, né? Obrigada a você, Felipe, pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito bom, não, obrigado demais. A Luciana é doutoranda em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, é defensora pública federal e faz uma tese sobre armas autônomas. Depois a gente pode até falar sobre isso, então, tese. E nunca se pergunta para um doutorando quando que ele vai fazer a defesa, né? Então, ó, se você é ouvinte, conhecer um doutorando e fizer essa pergunta para a pessoa, você está errado. Então aprenda e põe aí no seu manual de boa conduta acadêmica. Então eu não faria essa pergunta para a Luciana. Mas enfim, gente. Entreguei a tese pro orientador. Não. Então, pô, esse Natal vai ser especial. Então tá bom, já tá entregue. Agora é só curtir o Natal e que vem a defesa, né? Vai tirar de letra. O Gustavo e a Luciana estão se enveredando aí para um caminho bastante interessante e o Gustavo caiu na bobagem de comentar comigo, né? Que estava se interessando, estava iniciando uma pesquisa sobre
ficção científica, fantasia, olhando numa perspectiva do sul global, mas não só, né? Olhando da perspectiva do amazofuturismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito em breve, mas para começar essa conversa, para a gente iniciar um pouco a conversa aqui, a gente sabe que isso inclusive é um objeto de bastante trocas que eu tenho com o Gustavo. A gente está aqui porque a gente gosta, né, de ficção científica, né? Ou porque consumimos séries, livros, né, ideias que vêm da ficção científica, ou como um objeto acadêmico, né? A ficção científica, a cultura pop em geral tem avançado, principalmente na área de relações internacionais, como um objeto de pesquisa. Então, aqui mesmo na Universidade Federal de Uberlândia, que é de onde eu falo, onde eu trabalho, a gente vê cada vez mais alunos se interessando por cultura pop em geral, como objetos, né, de estudo, e aí a partir daquele objeto, né, se tira reflexões que nos ajudam a entender o funcionamento das relações internacionais. Recentemente eu estava falando com o Lucas Leite, lá do canal do YouTube, né, Em Dupla com Consulta, sobre esse tema, e ele trouxe, né, vários autores e textos, né, me mostrando como que esse tema tem avançado na área de relações internacionais, que é o nosso recorte ali, é o nosso universo, mas não é só, né, outras áreas também trabalham com esse tema. E diante disso, eu estou fazendo esse grande preâmbulo para perguntar para vocês um pouco se vocês identificam uma tensão entre talvez o sul global, o norte global, dentro dessa grande produção, né, de ficção científica, porque me parece que a gente ainda consome muito, né, o que vem do norte, e o que necessariamente é produzido no sul global não tem tanto espaço entre, enfim, aqueles que consomem ou entre os nossos próprios alunos. Enfim, dá para falar um pouco sobre isso, sobre essa ficção científica e como que ela se comporta nessa tensão aí entre o Global South ou Sul Global, Norte Global? O que dá para ser dito sobre isso? Bom, eu acho assim que a maioria das obras de ficção científica que a gente consome hoje, elas estão assim baseadas em valores do Norte Global, assim, valores de universalismo, em projeções futuras muito baseadas, enfim, num sistema de valores prevalentes do Norte Global, em valores capitalistas, enfim. E aí a gente começou muito assim a discutir e pensar em vamos olhar a partir de valores do Sul Global, a partir de valores da nossa população regional aqui do Sul Global, né, assim, valores ameríndios, enfim, foi aí que a gente começou a debater, né, Gustavo? Eu concordo plenamente. A cultura de ficção científica ou fantasia, que é sobre o qual a gente está falando, ela, em grande parte, ela é do Norte Global. Tem uma questão comercial também por trás, né? Tanto comercial quanto política e cultural, que é essa questão da imposição, muitas vezes, do produto midiático que a gente acaba consumindo, e através dele, né, a gente está acostumado na área de relações internacionais falando sobre soft power, né? Então, assim, o tempo todo a gente exportando ou importando ideias que estão aí travestidas de música, de filme, de série, de livro e assim por diante. Então, o que eu acho interessante desse trabalho que Luciana e eu estamos fazendo eu estou aprendendo muito com esse trabalho, tá? Então, assim, estou redescobrindo muito até uma identidade minha enquanto pesquisador no Sul Global. Redescobrir, por exemplo, que existe vertentes de ficção científica ou de fantasia que são produzidas localmente. Quando eu falo localmente, aqui no Sul Global, eu estou falando principalmente aqui no Brasil, né? Mas seria muita pretensão minha querer falar em nome do Sul Global inteiro, porque se você vai para o continente africano, por exemplo, tem uma produção, né, fantástica. Se você for para a parte do continente asiático, assim por diante.
A gente está focado principalmente, Felipe, na questão ecológica, né? Porque eu acho que uma parte da identidade de produção de uma ficção científica ou de fantasia do sul global nossa no Brasil, ela perpassa a questão ecológica, a questão da Amazônia, que faz parte um pouco da nossa identidade nacional e internacional. Não, é importante, né, pensar dentro dessa perspectiva brasileira, justamente porque a dimensão ecológica deveria, pelo menos, aparecer com mais clareza, né? Que é uma dimensão que é muito escanteada, se você pegar, por exemplo, o mainstream aí de produção de ficção científica, a dimensão ecológica ela aparece sempre em segundo plano, né? Enfim, há uma ênfase talvez na técnica, né? Como o principal elemento propulsor da ciência e da tecnologia, e o ecológico ele aparece sempre escanteado, e quando aparece, e essa é a minha leitura de um completo leigo, né, aparece como uma força desordenada ou apocalíptica, né? Se você, por exemplo, essa é talvez uma coisa interessante, como que a ficção científica mainstream entende, por exemplo, o apocalipse, né? E eu acho que e você vai percebendo as ameaças. Às vezes o apocalipse vem por conta de um atentado terrorista, então isso demonstra um espírito de época, né, de que o terror é o principal problema, mas em alguns períodos, talvez, sei lá, da década de 90, o perigo, o risco, né, a causa do apocalipse eram causas naturais, né, ou por conta de geleiras, ou por conta de grandes chuvas, ou por conta de um asteroide, ou seja, a natureza é entendida como uma ameaça, né, ou quando... e nunca como uma solução, né? Nunca como uma contribuição para um pensamento sobre o futuro, né? É por aí mesmo que vocês estão trabalhando, ou eu estou muito perdido? Cara, eu quero ouvir também o que a Luciana acha. Eu estou pensando agora, tá? Estou sendo sincero, então eu vou compartilhar com vocês e vocês me falam o que vocês acham também. Eu acho que essa luta do homem contra a natureza, ela não é recente, ela é muito antiga. Se você parar para pensar, a obra a obra de fantasia mais antiga que você consegue pensar. O que vem na sua cabeça? A obra de ficção. Você consegue falar alguma? Que é a obra de fantasia mais antiga? Que eu consumi ou que... Não, você consegue imaginar, né? História da humanidade, a obra de ficção ou de fantasia. Cara, sei lá, o que você acha, Luciana? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu achei essa pergunta. Do nada, o cara meteu essa do nada, né? O que vem na minha cabeça? A obra mais antiga que eu consigo pensar é a Ilíada e a Odisseia. Né? Se você pega, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, mas deixa eu pegar a Odisseia. O que é a Odisseia? Né? É o retorno, a tentativa de Odisseu, Ulisses voltar para Ítaca. E aí... O que acontece? Por 10 anos ele fica perdido no mar. Então, o tempo todo ele se perdendo no mar. E o mar, por quê? Porque ele, no trajeto de volta para Ítaca, ele para na ilha do Ciclope, ele mata o Ciclope. O Ciclope era filho de Poseidon. Poseidon é o deus do mar. E aí, por causa disso, o navio dele fica se perdendo o tempo todo na água, né, nas águas. E ele também tem a questão do sono. O Poseidon também, ele também tem essa questão de poder induzir o sono do Ulisses. Então, na verdade, isso é uma grande metáfora, né, da luta do homem contra a natureza. Né? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são uma grande metáfora de coisas muito maiores, sobre o pertencimento do homem, né, do lugar da humanidade. Por quê? Porque é natural que assim seja, né? Que a nossa luta são quantos mil anos de evolução da nossa luta contra a natureza numa tentativa de afastamento, né, do homem em relação à natureza. E a gente traduziu isso como um descolamento da natureza. Então o homem ele não gosta de se ver como parte da natureza. Tanto que a gente faz muita distinção entre natureza e cultura. O homem ele não é parte da natureza, ele é uma coisa superior e tal. E eu acho que parte dessa dificuldade de resolução dessa luta é justamente porque a gente deixa, por causa de uma questão até de uma arrogância, talvez, colocar dessa maneira, de se ver como parte de um todo. Eu acho que isso conecta a gente com o que você estava falando sobre essa
reflexão sobre o apocalipse ambiental, ecológico, porque no caso, por exemplo, de mudanças climáticas, né, você tem um monte de filme. A gente podia aqui fazer uma longa lista de filmes que às vezes o apocalipse ou ele começa de fora da Terra ou ele começa na própria Terra, no planeta em que a gente habita, né? Mudanças climáticas, aí sobe as marés e assim por diante. Poxa, a gente sabe, né, por 2 mais 2 é 4, que a ação do homem acelera essas transformações, né? Mas o homem não se vê parte disso, ele se vê quase que uma vítima dessa transformação, em vez de ver que ele é só uma pequena partícula dentro dessa realidade. Eu tô sincero aqui, tá? Não, mas eu achei super legal essa menção sua da Odisseia e o quanto que a gente já tem esses valores, né, antropocêntricos aí arraigados ao longo da história da humanidade e que são valores que desde então vêm aí do norte global. E eu concordo com o que o Felipe falou, que assim, na ficção científica mainstream, a natureza ela é escanteada, né? Ela é assim, ela está num segundo plano, ou ela é uma oposição ao homem, ou está ligada ao apocalíptico. Mas aí, por outro lado, se a gente pensa numa visão, por exemplo, ameríndia, o homem já olha com uma visão não antropocêntrica, mas com uma visão naturicêntrica, assim, uma visão que entende a natureza como parte do processo. E eu acho que está aí um ponto interessante para a gente, né, rever esses valores prevalentes na ficção científica mainstream e repensar isso a partir de questionamentos de povos tradicionais aqui do sul global, no caso brasileiro. Se a gente olha também, por exemplo, enquanto o Gustavo falava, eu fiquei pensando que a Constituição da Bolívia, do Equador, elas mencionam a Pachamama como um valor, e isso já reflete, assim, valores de populações tradicionais ali, que olham para a natureza como parte, que olham para o valor do ser vivo, e o ser vivo engloba, enfim, a pedra, as árvores, as cachoeiras, os rios, mares, ventos, enfim, todo o ecossistema ali. Isso até, assim, me ocorreu aqui agora um livro que eu e o Gustavo discutimos brevemente, que é A Vida Secreta das Árvores, que justamente fala, assim, da própria solidariedade entre as árvores nativas de uma floresta, de todo um sistema de valores e um olhar naturicêntrico a partir da perspectiva ali da natureza. Não, é bem interessante ouvir vocês falando, porque essa conversa, ela, pelo menos para mim, trouxe uma questão que eu acho que é elementar, que apareceu tanto na fala do Gustavo, mas também agora na fala da Luciana, que é essa contraposição, né, que aí eu acho que vem, fazendo um gancho com o início da conversa, do norte global, né, que é essa contraposição entre natureza e cultura, né? Eu acho que foi isso que o Gustavo me corrija se eu tiver fazendo uma apropriação indevida, né? A natureza, portanto, como o diferente da cultura, ou a natureza como até o oposto da cultura. Então, tudo que vem da natureza é bestial, né? Ou, se a gente for pensar, a gente pode até talvez extrapolar isso, né? Como o sul global detém talvez a maior parte dos povos originários e da natureza, né, que ainda existe no planeta. Então dali vem também uma leitura de que ali é o atrasado, né, o atraso, o bestial estaria, portanto, nessa parte do mapa, né, enquanto que o norte global, então, é detentor do oposto disso, que é a cultura, que é o civilizado, é a técnica, ou seja, aquilo que há de mais avançado dentro daquilo que o homem pode produzir. E é justamente esse é o problema, né? Essa leitura, essa contraposição que a gente consome goela abaixo por conta dessas inúmeras peças culturais que a gente consome aqui no sul global, no Brasil, né? Para segmentar um pouco mais a conversa. A gente consome isso de maneira crítica e acaba que a nossa própria perspectiva de futuro fica sempre atrelada a essa noção de que a cultura, ou seja, o civilizado, pressupõe o controle do bestial, ou seja, da natureza, né? Então talvez aí seja justamente o centro, né,
pelo menos a minha leitura, da importância do amazofuturismo, justamente porque faz uma crítica direta, incisiva, né, a essa contraposição. É por aí? Eu diria que sim. Eu até complementaria de uma maneira, quando a gente fala sobre essa dicotomia norte global, sul global, obviamente que tem a questão geográfica, né, o norte e sul, mas o problema é que é quando a gente começa a reproduzir dicotomias que impõem formas de nos relacionarmos com a realidade, com aquilo que a gente entende por realidade. Então, norte e sul, civilização e barbárie, né? O desenvolvido e o em desenvolvimento ou subdesenvolvido, o rico, o pobre. Então, a gente acaba incorporando isso. Quando a gente traz isso para pensar a questão da Amazônia, que é o estudo que a gente está fazendo na ficção científica ou na fantasia, isso, bom, primeira camada, geralmente os problemas apocalípticos são um desencadeamento de um desequilíbrio ambiental do qual o homem pouco teria culpa, né? Ele não reconhece a culpa. Então, primeiro que já tem uma dificuldade da forma como a gente pensa o problema. E uma outra camada também é a forma como a gente internaliza essa maneira de pensar aqui no Brasil mesmo, né? Porque muito mais do que pensar norte e sul e tal, o que está em jogo aqui é a construção de mundos possíveis. Então, o que eu acho muito interessante disso que você e a Luciana falaram é que essas novas formas, novas para nós que estamos descobrindo agora, porque elas existem aí desde que o mundo é mundo. Essas formas diferentes de se pensar a realidade, vamos colocar aqui a realidade com letra maiúscula, são novas formas de pensar o nosso lugar na existência, de repensar os problemas e de repensar a solução, né? A maneira como a gente enxerga o que é a vida, por exemplo. Então, só para eu parar aqui meu comentário, pega um problema que é um problema básico para todos nós, que é a questão da finitude da vida. A vida, ela se encerra em um determinado ponto. E agora existe uma corrida, isso tá refletido, por exemplo, nas obras de ficção científica, da tentativa da busca pela eternidade ou da imortalidade, que isso também, mais uma vez, já estava previsto lá na Ilíada, já essa discussão, né? Será que a finitude de fato é um problema? Será que morrer de fato é um problema? Será que morrer não é um retorno à Gaia, não é um retorno ao espírito absoluto, não é um retorno a outra? Então, mesma forma como a gente pensa a nossa existência, mesma forma como a gente enxerga aquilo que é problema, foi construído socialmente a partir de obras e de códigos culturais que nós fomos incorporando e nós continuamos reproduzindo também. Então tem que fazer um pouco de uma meia-culpa. Luciana, acho que ela pode falar mais sobre isso. Acho que, assim, o que você falou, assim, dessa questão de valores, da reprodução de valores, da possibilidade de se romper, enfim, questionar essa reprodução de valores, eu acho que o amazofuturismo, ele possibilita isso, assim, um rompimento com uma dinâmica de poder ali que está presente na ficção científica mainstream, porque, por exemplo, o amazofuturismo, ele não é sobre pessoas, ele é sobre a vida, ou seja, você rompe ali com uma visão antropocêntrica e vai para uma visão naturicêntrica, né, da natureza. Um outro ponto que eu acho que é muito relevante ali do amazofuturismo inovador é que as histórias são contadas do ponto de vista desses seres da floresta. Então, assim, né, que seja de uma árvore, que seja de um fungo, que seja de um indígena. Então, o olhar, ele parte não de um homem dominador, mas ele parte ou de um homem que tem uma relação diferente ali com a natureza, ou de seres que integram a natureza. E ele, assim, necessariamente fala de seres da floresta amazônica. Então, eu acho que ele possibilita aí um requestionamento, um questionamento desses valores para a gente olhar a partir de outra perspectiva. Só para dar um contexto aqui, acho que vale a pena mencionar, eu e Gustavo, a gente debate muito inteligência artificial e a gente debate isso muito do ponto de vista decolonial, de uma visão do sul global, e o tanto que esses valores são importados do norte global e que a gente precisa de uma visão né, assim, que vem aqui do sul global. E quando a gente pensa
por exemplo, no amazofuturismo, ele é uma oportunidade de a gente pensar até em valores que guiam a inteligência artificial a partir de uma perspectiva não antropocêntrica, mas da natureza, de valores da natureza, de que a gente não precisa necessariamente importar esses valores do norte global, que a gente precisa construir isso a partir das nossas necessidades. E assim, até aí, olhando para a prática, assim, se a gente pega a questão da inteligência artificial e vai aplicar na prática brasileira, se você aplica isso para uma população tradicional, por exemplo, muitas vezes não funciona se você importa o sistema do norte global. Então, é necessário a gente refletir a partir desses valores nossos daqui e questionar esses valores prevalentes. E eu acho que a ficção científica que vem aqui do sul global, ela possibilita essa abertura, né, para esse diálogo e para essa reflexão. Só uma coisa, Felipe, se você me permite, que a Luciana está falando, né? Realmente, a gente começou a pensar esse trabalho porque a gente trabalha hoje com inteligência artificial. A gente tem o nosso grupo de pesquisa e está desenvolvendo diversas agendas na área de inteligência artificial. E da onde que começa a ideia para falar sobre amazofuturismo e tal? Porque um dos debates sobre inteligência artificial agora é o desenvolvimento de uma inteligência artificial singular, que ela tem quase uma função deificada, se torna divina, ela se torna onipresente, onisciente, né, onipotente. A singularidade da inteligência artificial, que por enquanto só existe na teoria, seria um momento em que aquela coisa meio Exterminador do Futuro, Skynet, em que você tem imagina, uma grande inteligência artificial que domina tudo, sabe sobre tudo, e que uma coisa meio Matrix, né, que domina o mundo e acabou. E aí existe um debate que é, obviamente, as questões de normativa ou de ética aplicada à inteligência artificial. Digamos que uma das regras, vamos lá para Asimov, né, o autor lá da obra da Fundação, que tem as 3 leis da robótica. E as leis da robótica do Asimov, eu vou cometer um crime aqui, eu vou tentar resumir ela dizendo assim, olha, o robô ele tem que ele não pode fazer mal aos seres humanos, né? E o robô ele tem que cumprir as funções para proteger os humanos, né? Se você extrapolar, robô na verdade que é uma máquina, é um hardware que está sendo governado por um software que é a inteligência artificial. Então, na verdade, o robô, a gente está falando lei da robótica, de uma forma se aplica para a IA. Se você extrapolar a ideia de Asimov para a questão planetária hoje, o que seria uma inteligência artificial singular? É uma inteligência artificial que ela, de repente, ela pode tomar uma projeção planetária e ela entende que a função dela é proteger o planeta, porque proteger o planeta seria proteger a espécie humana, certo? Só que se a inteligência artificial entender que as causas das mudanças climáticas são antropocêntricas, né? Será que a inteligência artificial, de repente, não fala, olha, eu preciso eliminar uma parcela da população para poder salvar o restante, porque se eu não fizer nada, todo mundo morre. Isso é uma coisa meio Thanos, da Marvel, Guerra Infinita, é meio isso, assim, olha, não dá para ter esses 8 bilhões de pessoas, vamos dar uma tirada aqui no pessoal para garantir que os outros 1 bilhão consigam se reproduzir por mais 3 mil anos nesse planeta. Ah, Gustavo, isso é muita loucura. Não é loucura. A Microsoft, por exemplo, ela tem um projeto agora que é inteligência artificial planetária, né? O Elon Musk esteve aqui esse ano, junto com o governo brasileiro e outros empresários brasileiros, discutindo a instalação, né, de um sistema de monitoramento de satélites sobre a Amazônia, que não está muito claro o que eles querem fazer com isso. E o Elon Musk é o cara que está querendo colonizar Marte, está desenvolvendo a parte de robótica, de inteligência artificial, comprou o Twitter. Quer dizer, o Google tem projetos semelhantes. Quer dizer, pensar inteligência artificial com uma força singular planetária já não é mais uma questão de ficção científica. Grandes empresas, as Big Techs, já estão com projetos em andamento para fazer algo semelhante. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre amazofuturismo, nada mais é do que nós estamos extraindo reflexões, aprendendo muito, para poder fazer um questionamento sobre essas decisões que nós já estamos tomando hoje enquanto sociedade. Não é um exercício simplesmente divertido, é uma coisa muito séria, porque muitas ideias serão extraídas dessas fontes fantasiosas, por assim dizer. Uhum. Não, é interessantíssimo tudo isso. Eu não tinha pensado ainda nessa dimensão
do impacto que isso tem para os algoritmos, né, para a inteligência artificial. Acho que ficou claro agora quando vocês trazem. A tarefa é urgente, né, de você ter esse contraponto justamente para que a inteligência artificial na solução de problemas reais, cotidianos, né, incorpore esse contraponto, essa outra leitura possível de um mesmo problema, justamente para evitar leituras equivocadas ou soluções equivocadas, né, que ignorem povos originários ou até mesmo a floresta em si, né? E aí, aproveitando esse gancho, assim, eu acho que são várias questões assim, que me ocorrem ouvindo vocês falarem, né? Primeiro, a inteligência artificial já é uma realidade, então esse é um ponto que eu gostei bastante da tua fala. A outra, eu acho que quando a Luciana definiu pra gente o que é o amazofuturismo, né, ela coloca lá, né, o amazofuturismo parte então de uma leitura da floresta ou do povo, né, originário, real ou ficcional. Depois você cita outros dois elementos, Luciana, que eu, se eu não me engano, a ideia de que a tecnologia indígena ela precisa ser única e por fim, pode falar. Então, esses avanços, né, tecnológicos que estão ali no amazofuturismo, eles devem estar em consonância com o meio ambiente, né, em harmônicos aí com o meio ambiente. E tem que ser uma tecnologia do ponto de vista indígena, né? Algo inovador, mas do ponto de vista indígena. E essa história também, como você mencionou, é contada a partir do ponto de vista, né, indígena ou de entes da natureza. Que não é, assim, sobre pessoas, né? Sobre as diversas formas ali de vida. Esse instrumento ele é muito interessante também, para além dos algoritmos, até para concepção de futuro. E isso não é uma bobagem também, né? Porque a gente sabe, a leitura que se fazia sobre futuro há 20 anos atrás movimentam a indústria hoje que tenta fazer, né, inovações tecnológicas, né? Então, ouvindo vocês falarem, me ocorreu aqui na minha cabeça um exemplo, pode ser besta para o ouvinte ou para vocês, mas eu fiquei lembrando do carro autônomo, né? Como uma grande solução para um problema que certamente a solução não foi pensada por quem está aqui, né? E isso estava presente, por exemplo, nos filmes que eu via de ficção científica quando eu era adolescente, né? Então, ao futuro sempre é o carro autônomo e o carro que voa, sei lá o quê, como isso é uma grande solução para um problema que a gente vive, que seja do mobilidade urbana, sei lá o quê. Então, por que me ocorreu isso, né? Porque a gente conhecer as perspectivas de futuro da floresta, né, o que partem, né, de seres reais ou ficcionais da floresta, nos ajuda a pensar não só uma ficção científica a partir do sul global, mas nos ajudam a abrir um horizonte, né, de perspectivas que podem se materializar de fato no futuro, né, como soluções reais. Então, daí a importância, né, de você ter um contraponto amazofuturista, tanto na inteligência artificial, mas nas peças de ficção científica, quer seja no cinema, na literatura, porque isso mobiliza todo um imaginário, né, que daqui a algum tempo podem se viabilizar do ponto de vista de soluções reais, né? Assim, eu achei essa menção ao carro autônomo ótimo. Até, não sei se recentemente vocês viram, um vídeo que viralizou na internet, um carro autônomo, acho que da Tesla, colidiu com um jato. Ou seja, tipo, um jato. Ele, assim, não estou antropomorfizando o jato, mas assim, ele não viu o jato. Não estou antropomorfizando o carro autônomo, mas ele não viu o jato. Tipo, imagina o risco de não ver pessoas, né? Dos sensores não funcionarem para ver pessoas. E aí, outra coisa que me ocorreu na hora que você falou foi uma frase até do TED Talk da Margaret Mitchell, que é uma pesquisadora de inteligência artificial, e ela fala assim, olha, o futuro da IA, ele não é um carro autônomo, ele é um carro que nós estamos dirigindo, então a gente precisa pensar se a gente vai virar para a direita, para a esquerda, acelerar ou frear.
E quanto a essa questão da gente conseguir repensar o futuro, não como um dado, mas como um construído, eu acho que é bem por aí. Eu acho que a ficção científica e as várias formas de manifestação literária, assim, elas possibilitam a gente repensar o futuro. Isso é bem, assim, freiriano, né? Você pensar no futuro como algo que a gente é agente da construção e que cabe a gente resolver para que lado que a gente vai. Eu vou trazer uma outra frente de reflexão, que é a ideia de futuro, né? A ideia de futuro é uma visão que a gente entende como uma visão diacrônica do tempo, né? Como o tempo ele sendo linear. Se você olhar para algumas formas como alguns povos originários pensam a noção de tempo, o tempo ele é sincrônico, ele não é diacrônico. Então não existe passado, presente e futuro. A coisa simplesmente é, né? Não era ou será, as coisas são. O passado ele é uma memória construída, então ele é uma narrativa de algo que você revive no presente, e o futuro ele é uma projeção de algo que você vive no presente. É muito útil ao sistema capitalista o futuro, porque o futuro é uma realidade que ainda não existe, que não existiu, que não existirá, mas que a gente faz investimentos, a gente faz projeções, a gente constrói vidas, carreiras, juros, aplicação na poupança, com base em algo que não existe, em algo que não é, né? Só que os juros, eles só rendem no presente, certo? Então, pensar o tempo de uma maneira sincrônica é inviável para o ponto de vista do sistema capitalista, porque é você dizer, olha, gente, tem que viver o momento. Essa coisa de ficar guardando agora para viver o depois não é viável. E tem uma discussão que Luciana e eu temos feito, que como é que a gente vincula isso com a discussão de inteligência artificial? Olha, tem um antropólogo brasileiro que ele é fundamental nessa discussão nesse momento, que é o Viveiros de Castro. Com a obra da Inconstância da Alma Selvagem, o Viveiros ele dá um tapa, né, em algumas ideias preconcebidas que a gente tinha sobre a forma de se enxergar o certo e o errado, né, o que a gente vai colocar aqui como um sistema binário ou estruturalista, né, de pensamento. E o Viveiros, ele fala sobre o fato de que existem várias naturezas e uma única cultura. Diferente da maneira como a gente está acostumado a pensar. A gente pensa que existe uma natureza e múltiplas culturas, né? Então o Viveiros fala, não, é o contrário. Tem várias naturezas e uma só cultura. Pô, Gustavo, onde é que você quer chegar nisso com inteligência artificial? Cara, isso é bárbaro. Porque eu lembro que eu fiquei fascinado na época quando eu fiquei sabendo que o Viveiros, ele era constantemente convidado para ir para Cambridge para dar aula para cientistas da computação que estão tentando desenvolver novas formas de programação de inteligência artificial, porque a computação hoje é basicamente 0-1, né? É uma questão binária. Se você tenta incorporar uma nova ontologia da realidade que tenta implodir com isso, né, aí talvez você consiga chegar numa forma de elemento de programação que permita a construção de uma inteligência artificial múltipla camada, hipercomplexa. Então é como se hoje a gente tentasse produzir tecnologias, a gente sonha com tecnologias com instrumentos muito arcaicos ainda. Então, pensar, por exemplo, isso é interessante, porque é uma forma do capitalismo também se apropriar desse conhecimento, desses saberes nativos, né? Então, olha lá, o cara, o antropólogo, ele estuda, ele tenta entender o sistema de pensamento de povos originários, aí ele é convidado para dar aula numa das universidades mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias no sistema capitalista para desenvolver uma inteligência artificial ainda mais poderosa, né? Então essa também é uma autocrítica que a gente tem que fazer. A gente vai ficar extraindo riqueza de saberes originários para ficar vendendo isso para o sistema também, né? Eu acho que a Luciana tem uma reflexão bacana sobre isso, que é trazendo isso com Paulo Freire, né, Luciana? Eu acho que isso assim, traz muito da questão freiriana aí da gente, do futuro, não como um dado, mas como um construído, e do próprio, assim, das pessoas construírem coletivamente, se empoderarem para construir as formas de mundo, enfim, o que é adequado ali da inteligência artificial para elas. E acho que isso que o Gustavo falou também dialoga muito com o Yuki Hui, que ele tem um livro chamado Tecnodiversidade também, que é muito legal, e ele justamente fala assim, que a gente
precisa de ver a inteligência artificial não como um universo assim, antropológico, mas como uma multiplicidade e uma possibilidade de reconstruir histórias, de reconstruir o futuro a partir de diversas perspectivas e não de uma perspectiva importada aí. Do norte global, não de uma perspectiva da inteligência artificial como singularidade, como um valor universal, mas sim como valores múltiplos e que precisam de vir assim, de baixo para cima e não serem impostos como forma de dominação cultural. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, então a gente passou aqui por nada mais, nada menos do que Viveiro de Castro, né? O Freire. Eu pensei aqui numa pergunta, talvez mais direcionada à Luciana, que é doutora em Direito, tá prestes, né? Já pode chamar de doutora em Direito, né? Já pode, né, Gustavo? É uma doutora em Direito. Porque aí é uma pergunta de completo leigo, assim, que não diz respeito diretamente a algoritmos ou a inteligência artificial, mas ao direito, né, que é alguma coisa ligada ao direito da natureza, né, porque, por exemplo, você pega todo o arcabouço legal brasileiro, a natureza ela é quase como o homem que tem direito, né, a usufruir da natureza, né, a natureza não tem direito, né, ela não tem uma figura, sei lá, jurídica que proteja os interesses da natureza, né. Sempre o homem como o que é quem tem direito, né, e o homem, a mulher, e de usar da natureza, né? Eu acho que tem uma coisa assim, né? Acho que a visão tradicional é bem essa, assim, a natureza, né, como um objeto de direito e não como um sujeito de direito, não como é um objeto de proteção e não como sujeito de direito. Já existe, assim, há algum tempo, uma discussão, enfim, dos animais enquanto sujeitos de direito e eu acho assim, que talvez o que está mais avançado nisso sejam constituições como a do Equador e da Bolívia, que trazem aí, uma delas é só no preâmbulo, mas assim, o valor da Pachamama. Então, assim, aí você já tem valores da natureza com um olhar mais enquanto sujeito de direito do que enquanto objeto de direito. Mas eu acho que isso é uma discussão extremamente relevante e a gente precisa, enfim, olhar isso e desconstruir alguns valores antropocêntricos para olhar para a natureza, que a gente é parte, né? A gente é só uma parte, a gente não, assim, a minha visão é que a gente é só uma parte, a gente não é um dominador da natureza, né? Não, mas eu acho que, embora esse seja um comentário lateral, né, ao tema aqui do episódio, eu acho que é a mesma causa, né, é um sintoma de uma mesma causa, né, a completa desconexão que a gente faz, a maneira como a gente desconsidera as contribuições da natureza, no geral, né, falando assim em termos mais gerais. Mas outra provocação que eu queria fazer, porque a gente tem falado aqui desde o início da conversa, a gente tem trabalhado nessa dicotomia, né, ou nessa tensão entre o sul global, o norte global,
Aí depois o próprio Gustavo vem segmentando ainda mais, dizendo, olha, o Sul Global não é um grupo coeso, então estou olhando aqui dentro do Brasil, que já tem uma especificidade bastante grande comparado com outras regiões do Sul Global. E se a gente olha para o Brasil, aí a gente percebe outras dimensões do problema, né? Porque, veja, aqui a gente está num clima natalino, fim de ano, né? Virada de ano, mas não vou ter como falar, né? O próprio bolsonarismo, acho que é uma expressão muito, muito ruim disso tudo, né? Porque se você para ver, por exemplo, como que o Bolsonaro e os seus asseclas, né, lidaram com a floresta amazônica, por exemplo, durante o seu governo, além da questão do desmonte, dos órgãos públicos que cuidam da floresta, para além do desmatamento, das queimadas, tudo isso, tem alguns elementos no discurso do bolsonarismo que são muito prejudiciais a essa concepção, né, de futuro baseado nos povos originários ou na floresta amazônica, independente do que significa futuro, né? Ou esse futuro construído, para ficar com a contribuição freiriana da Lutiana ali para essa conversa. Por exemplo, o Bolsonaro, logo no começo do governo, ele dizia o seguinte, não, o índio ele quer celular, né? Lembram as falas dele assim, não, o índio quer casa, quer saneamento, quer água encanada, o índio quer, ou seja, desde inúmeros discursos que eu me lembro aqui de cabeça, ele vem, né, construindo, primeiro, de maneira muito pejorativa, tudo muito bizarro, né? Até a maneira como ele usa a palavra índio, né? Já é um negócio que me dá um asco, já é um equívoco completo. Mas sempre querendo trazer, né, a essa noção de que o povo originário ele não quer ficar na floresta, ele quer consumir, ele quer ser, enfim, um cidadão, né, civilizado. Então, por que eu estou trazendo então esse exemplo? É justamente para mostrar que dentro do próprio país ainda há uma leitura, né, muito rasa do que pode ser, o que é a contribuição, né, dos povos originários, ou vou ficar com o conceito que você trouxe, que vocês trouxeram para o debate do amazofuturismo, né? É algo completamente desconsiderado. Tem gente que acha que, por exemplo, você pega um cara como... eu tô falando da aliança Bolsa-Salles, né, que basicamente queria cortar a floresta para fazer estacionamento, né, basicamente asfaltar tudo e fazer estacionamento. Para além, então, dos epistemicídios que o Norte Global acaba por implementar, a gente tem problemas de ordem local, né, ou nacional, que são igualmente preocupantes, né, para entender essa contribuição que vocês estão trazendo aqui. E o bolsonarismo é um exemplo disso, mas não só, né? Você tem o próprio agronegócio que traz, por exemplo, para o discurso que o agro é pop ou que o agro é tecno, né? Que o agro ele é a tecnologia, ou seja, em contraposição ao atrasado, ao bárbaro, ao antigo, né? Ao ultrapassado, que é, sei lá, a agricultura familiar ou a floresta em si. Então tem várias dimensões que, pelo que eu estou entendendo bem o que vocês estão denunciando aqui, que criam entraves também regionais, nacionais, né, para contribuições amazofuturistas, né, como essas que a gente tem tentado enfatizar. O que você acha, Gustavo? Tem algum sentido essa provocação? Calma aí, você me colocou numa saia justa, você trouxe tanta coisa importante para comentar. E desconexos. Não, eu tava, de modo nenhum, eu estava aqui acompanhando a sua reflexão e também pensando sobre isso. É muita coisa, assim, eu acho que eu vou me restringir a fazer uma reflexão mais pontual sobre um tema específico, que é algo que a gente chama de... Eu vou juntar um pouco do que você acabou de falar com um pouco da fala da Lutiana, sobre o ecocídio, né? Então, dentro das relações internacionais, a gente tem hoje reconhecido como os crimes internacionais, de acordo com o Estatuto de Roma, né, de 98, você tem basicamente genocídio, limpeza étnica, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, né?
O que é o ecocídio que começa a surgir agora? O ecocídio seria você começar a colocar a natureza como sujeito de direito, e reconhecer que outras formas de vida, que não apenas as formas de vida humana, elas também são dignas de proteção, de preservação, e que haveria uma responsabilidade internacional compartilhada entre toda a comunidade internacional para a proteção dessas formas de vida naturais. Então, o ecocídio ele inclui não apenas as formas de vida vegetal, mas também animal, e obviamente inclui também populações nativas, né, que têm uma relação mais harmônica de coexistência com o meio natural. Muito legal discutir o ecocídio, poxa, que legal. Só qual que é uma reflexão que precisa ser feita agora? O Brasil, como você falou, o governo que está acabando agora, ele abandonou completamente um protagonismo internacional, principalmente no que diz respeito a questões ambientais. E ele se manteve afastado, para não dizer totalmente negligente, dessa discussão sobre ecocídio. Onde é que está se discutindo ecocídio neste momento? No norte global, né? Impulsionado principalmente pela França. Você tem uma parte do governo francês, uma parte do governo suíço, você tem alguns países nórdicos. Os norte-americanos já demonstraram interesse em algumas das reflexões, mas principalmente os franceses, tá? Eles é quem estão discutindo o que seria o ecocídio e discutindo uma eventual codificação, um tratado internacional. Então, existem várias reuniões que estão ocorrendo em Genebra nos últimos anos sobre isso. Poxa, por que o Brasil deveria participar? Bom, primeiro porque o Brasil ele detém uma das maiores e mais completas áreas de preservação de biomas, né, no planeta. Então, a Amazônia está dividida em 9 países, mas 60% da Amazônia está dentro de um único país, que é o Brasil. O Brasil tradicionalmente tinha uma voz. E não participar disso é eventualmente se tornar objeto de intervenção internacional. Então, o Brasil, se você decidir, por exemplo, que um país não pode desmatar, não pode exterminar, ou destruir a natureza, o Conselho de Segurança da ONU pode autorizar uma intervenção com base na questão do ecocídio. Isso também não é ficção, né? Isso já está sendo discutido. Essa discussão ela começou em 2020, ou seja, tem parte do governo britânico. Olha, lembra, Reino Unido e França são membros permanentes do Conselho de Segurança. Nos últimos 20 anos, o tema de meio ambiente ele começa a aparecer nos discursos dentro do Conselho de Segurança cada vez mais atrelado à responsabilidade de proteger e proteção de civis. São questões objetivas, tá? Se você fizer uma análise quantitativa, você vê isso. Então, assim, não fazermos parte dessa discussão, seja para tentar influenciá-la, ou seja para tentar questionar, poxa, mas tá bom, a gente vai discutir o ecocídio, mas e o ecocídio aplicado ao norte global? De novo, vai ser o norte aplicando sobre o sul? Não sei. E para finalizar, e aí que eu devolvo a bola para vocês, mas aquela bola boba, assim, que eu não sei como é que vocês vão resolver para matar essa bola. Que é o que você falou sobre o bolsonarismo. Existem vários colegas que estão tentando definir o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, no meu entendimento, ele é uma expressão brasileira de um movimento conservador que está presente em vários países ao redor do mundo. A gente está falando aqui de várias democracias liberais que estão passando por períodos de grave crise econômica. E dentro do bolsonarismo você também tem vertentes fascistas, né, de uma extrema-direita fascista, né? Qual que é a grande questão que a gente aprendeu com os estudos sobre fascismo? Estou aqui remetendo a Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, Habermas e tal, que é a construção dos mundos possíveis. Então, mesmo dentro do bolsonarismo, existe uma ideia do que é um futuro possível, né? Olha, para o nazismo, o futuro ele era de uma hegemonia racial, né? De um extermínio de um determinado grupo de pessoas e de uma hegemonia de um outro determinado, aquilo que era uma cultura. Qual que é o problema dessa forma de pensamento político? É justamente um sistema de pensamento que não aceita a diversidade, a pluralidade, né?
a democracia, né, a participação de múltiplas vozes, da representação dessas vozes, da dignidade, da permanência, não apenas da sobrevivência, mas da vida plena dessas outras formas de existência. O problema, portanto, dessa corrente de direita, de extrema direita, que é conservadora e que muitas vezes também é reacionária, eu não acho que é unânime, tá? Eu não estou falando aqui, olha, todo o agronegócio, não, porque eu acho que tem algumas lideranças dentro da indústria do agronegócio que estão pensando, por exemplo, a Amazônia 4.0, que é uma Amazônia mais integrada, mais sustentável. Acho que existem, né? O Carlos Nobre, que é uma grande referência para a gente no Brasil hoje, ele fala muito sobre isso. Olha, existe o velho latifundiário, o agronegócio arcaico, e existe aquelas mentes que estão tentando oxigenar o sistema. Mas o problema é esse, assim, é a tentativa de uma imposição de um mundo possível. O mundo possível é um passado, então, né, a gente sempre tem isso muito claro, né, que os fascismos, eles têm eles contam uma história do passado, eles tentam recriar uma narrativa do passado, olhando para um futuro, né? E aí, para encerrar, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ficção científica e fantasia, porque quais são os elementos básicos da ficção científica e da fantasia? Olha, lenda, mito, folclore, tudo isso faz parte da criação de narrativas fantásticas, de mundos alternativos, né? Inclusive, o presidente do qual a gente estava falando agora há pouco, o apelido dele, inclusive, é mito, né? Então, assim, é sempre essa tentativa da criação de algo que não é, de algo lendário, de algo projetado, de algo heróico, né? A lenda do herói, a lenda do sei o que tal, que não é. São pessoas normais, com problemas reais e assim. Então, o que eu devolvo para vocês é isso, assim, o amazofuturismo, dentre outras coisas, ele também é uma forma democrática e inclusivista de pensar o futuro, não apenas da humanidade, porque seria muita arrogância da nossa parte, mas da vida como uma concepção múltipla, né, de formas de vida, de formas de existência. O ser humano, ele não é único, ele é mais um, e assim a busca por uma harmonia. Acho, pegando um gancho aí na questão da diversidade, eu acho que a diversidade é um ponto, assim, extremamente relevante, principalmente no nosso país. A gente é um país diverso, a gente é um país que tem aí 28, eu acho, salvo engano, povos tradicionais, dentre eles indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas. A gente é um país que acolhe diversos migrantes, nesse contexto até do fluxo migratório venezuelano, a gente tem um fluxo grande de indígenas da Venezuela, especialmente ali da etnia Warao, que vem do Delta do Orinoco. Então é muito importante a gente olhar para a importância da diversidade, aí, né, como diria o Yuki Rui, para a tecnodiversidade. E eu acho que a ficção científica né, do Sul Global e o amazofuturismo, que foi o exemplo aqui que a gente citou, ele abre essa possibilidade, ele abre esse diálogo, e ele fala, inclusive, de avanços tecnológicos, mas de avanços tecnológicos que estão em consonância com o ambiente e com as diversas formas de vida, e não só com a forma de pensar antropocêntrica. E eu acho também, assim, o tanto que é importante a gente considerar essas diversas perspectivas, aí pegando o gancho no que o Gustavo falou do debate internacional, para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente precisa dessa diversidade de perspectivas, e a gente precisa de desenvolver um olhar nosso, um protagonismo brasileiro nesses diversos debates, inclusive o da inteligência artificial. E aí, assim, a gente tem que pensar em valores nossos. A gente não quer uma inteligência artificial que seja excludente, a gente quer uma inteligência artificial que respeite a diversidade. A gente não quer... tem estudos, por exemplo, né, nos Estados Unidos, mostrando tanto que a inteligência artificial é muito ruim para reconhecimento facial de mulheres negras, principalmente, né? Assim, se para um homem branco o índice de erro acho que é 0,3%, para uma mulher preta é tipo 40%. E o índice de erro para uma população indígena, né? Para uma mulher indígena, com certeza ainda assim, é algo muito difícil que pode ser excludente. O que a gente quer é justamente inclusão, diversidade, e que a inteligência artificial passe por um filtro dos direitos humanos. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa pauta dos direitos humanos. Eu acho que a ficção científica ela possibilita a gente abrir essa discussão e projetar futuros
a partir de outros valores e questionar os valores prevalentes. Excelente reflexão. Eu acho que aprendi bastante aqui hoje, mas eu ainda tenho uma última provocação para vocês, e essa não foi combinada aí no backstage. Vou pegar vocês desprevenidos totalmente. Que é o seguinte, a gente não pode terminar o ano falando ainda mais sobre esse assunto sem indicações, quer seja de discos, filmes, séries ou sei lá o que, livros, que retratem um pouco disso que a gente está conversando. Então, eu peguei de surpresa porque ninguém preparou, né? Mas você, Gustavo, gostaria de indicar alguma coisa aí pra galera, pra ler, ouvir, ver? Olha, você realmente me pegou de surpresa, cara. Mas eu vou me focar um pouco mais na questão mais da tecnologia, nas minhas dicas, tá? Quando a gente fala de que a gente está pensando a Amazônia na ficção científica, a gente tem que entender que a Amazônia ela é só uma metáfora para pensar, na verdade, o que a gente está falando agora, que é o grande tema, no meu entendimento, do podcast, que é futuros possíveis da relação homem-natureza, né? Entendendo que o homem é parte da natureza. E eu acho que existem algumas obras que são, pelo menos para mim, tá? Eu vou ser bastante sincero, assim, são coisas que eu leio, que eu li e que me abrem a mente, que me provocam. Eu vou começar com o Harari, com aquela obra Homo Deus, porque eu acho que ele faz excelentes reflexões sobre futuros possíveis da relação do homem com a tecnologia, com o meio, né? O homem com ele mesmo, quais são os futuros problemas com os quais a humanidade ela vai se deparar, que obviamente são futuros que são redesenhados. Os problemas e os futuros são redesenhados. Aquilo é um exercício de projeção, mas que é provocativo e é simplesmente fenomenal. Eu gosto muito, por exemplo, se você gosta de filme, teve um filme recente, né, o Duna, que eu acho que, para quem gosta de filme de ficção científica, é fenomenal. Obviamente tem a série Duna, que eu recomendo fortemente, mas veja que interessante, o Duna ele se passa num futuro de 35 mil anos, né, depois do tempo atual, e nada mais é do que uma luta por recursos naturais num planeta desértico. É uma metáfora, né? O Duna é um tapa na cara da gente, que é uma delícia. Eu gosto muito do Asimov, a gente já falou sobre o Asimov várias vezes, a série Fundação, mas para essa reflexão sobre meio ambiente, eu recomendo principalmente os 2 últimos volumes da série Fundação, que é o Fundação e Terra e Limites da Fundação. Geralmente o pessoal lê a trilogia, né? Mas o Fundação e Terra e Limites da Fundação, estou tomando cuidado para não cometer um erro aqui de inverter a ordem, mas é quando o Asimov maduro, ele entra numa reflexão sobre Gaia. Inclusive, não é um major spoiler, tá? Mas o nome Gaia aparece. Então, assim, simplesmente é algo que eu entendo como o grande autor sobre inteligência artificial e robótica, seja ficcional ou não, né? Uma sumidade, o Asimov. Leitura absolutamente obrigatória, o Asimov. E nesses 2 últimos livros é quando ele faz essa reflexão. No Fundação e Terra tem essa reflexão sobre Gaia, que se estende ao longo de Limites da Fundação, que aí, sem dar spoiler também, faz essa reflexão sobre o que seria, vamos colocar dessa forma, a preservação da galáxia. A gente está falando da preservação do planeta Terra, né? A preservação da própria galáxia. E por fim, cara, se eu puder, eu falei de ficção, vou falar de obra de fantasia. Aí eu passo a bola para Luciana. Cara, Tolkien, tá aí, ficou famoso de novo a série, né, do Tolkien agora na Amazon, esqueci o nome. Anéis do Poder, né? Anéis do Poder. Eu particularmente, eu sou fanático por Tolkien já há muitos anos. Não vou dizer há quantos anos para também não dizer qual que é a minha idade, mas pode colocar aí muitos anos mesmo, tá? Eu particularmente não gostei muito, mas é porque eu sou chato, eu sou aquele nerd chato, faltou aqui a nota do rodapé. Mas o Tolkien, cara, a obra do Tolkien eu acho fenomenal, porque a forma como ele cria um mundo de fantasia, em que a questão da relação com o meio, ela é sempre muito importante. Para quem gosta de fantasia, para quem gosta de Star Wars, só para quem assistiu o filme, cara, leia o Tolkien e veja como é bonita a maneira como ele constrói a relação
dos seres sencientes com a natureza. Eu me inspiro muito, né, nessa leitura do Tolkien e nos preceitos morais que dele eu extraio. E aí, não sei, para mim são essas. Eu poderia passar aqui. Você fez uma pergunta que não estava isso, mas essa é a pergunta, então eu poderia ficar horas aqui falando. Tá ótimo. E você, Luciana? Deixa eu pensar aqui, acho que, enfim, quando você perguntou, o primeiro livro que veio, assim, na minha mente foi o Tecnodiversidade, do Yuki Hui, que é uma coletânea de textos dele, que, enfim, que é bem interessante para a gente repensar a questão da tecnologia a partir de diferentes valores. Acho que um livro, assim, que a gente mencionou aqui, que vale a pena reforçar, é A Inconstância da Alma Selvagem, né, do Viveiros de Castro. No site www.amazofuturismo.com, salvo engano, tem alguns livros interessantes, e dentre eles a Amazônia Viva, que eu acho que é do Rogério Pietro, bem, bem legal também. E tem um livro que eu adoro, assim, que é mais da tecnologia do que da ficção científica da floresta amazônica, que são Weapons of Math Destruction, que é Armas de Destruição Matemática, que eu acho que é muito interessante para refletir sobre isso, que é da Cathy O'Neill. Que mais? Deixa eu pensar. Tem o nosso livro, Gustavo, temos que falar dele. Que é Inteligência Artificial e Direitos Humanos, aportes para um marco regulatório no Brasil, que a gente teve a alegria aí de publicar esse ano. E o livro da A Vida Secreta das Árvores, que é do Peter Wohlleben, eu acho. É Wohlleben, que também é bem interessante para a gente ter uma perspectiva aí de outros seres vivos e outros valores. Acho que são esses. Muito bem, muitas boas referências. Aliás, o site é esse mesmo, www.amazofuturismo.com.br. Eu fui agora que você falou, dei uma gugada aqui rapidinho, e aqui recomendo, tem além dos livros, alguns livros, tem também aqui bastante didático, que é Amazofuturismo, com os pilares e tudo mais. Esse assovia dá medo sem fim. Na trapaça de tocar lá vem Martim. Não tem fumo não, a cachaça na cuia cê pode levar. Quanta confusão esses seres da mata me fazem passar. É isso, gente. Brigadaço por topar gravar com a gente, falar sobre esses temas, né? Parabéns pelo livro, pela pesquisa. A gente tá sempre aqui com os microfones abertos. Vale muito a pena conversar com gente competente, interessada, pesquisadores aí dessa geração que vem aí no Brasil, que tem feito pesquisa de ponta, contribuindo para o debate. Para mim é muito legal ouvir vocês. E obrigado mesmo. E eu vou, só última coisa aqui, eu tava pesquisando antes de vir para cá gravar com vocês, né, o que será que eu vou tocar, né, porque a gente tem sempre a playlistzinha que a gente toca. E eu encontrei um disco, então eu vou fazer minha sugestão também, né? Eu encontrei um disco de um compositor brasileiro, amazonense, chamado Thiago de Mello. Ele tem um disco chamado Amazônia Subterrânea, e o disco todo é belíssimo, mas tem uma música em especial chamada Certezas Inacreditáveis, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui. Em determinado momento ele fala, ele conta, né, sobre, enfim, vai contando, né, uma série de coisas, mas em determinado momento a música diz o seguinte, que na correnteza deixei a certeza de nunca crer no que não se vê, e acreditando fui relampeando, me desafiando a poder enxergar. Esse segredo não é arremedo, eu juro tão cedo jamais duvidar do que há. Acho que esse é um disco que eu recomendo inteiro, na íntegra, né? E além do compositor ser amazonense, eu acho que esse disco talvez eu use um conceito elástico e ampliado do amazofuturismo. Eu acho que esse é um disco que tem tudo a ver com o que a gente conversou.
Então pretendo tocar as músicas do Thiago de Mello no episódio, se vocês toparem, quiserem também, caso não tenha indicação de música. Gente, obrigado, muito obrigado, Luciana, por topar gravar aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer, um excelente 2023 para você, tudo de bom para você, para sua família, curta bastante. Foi um ano difícil, né? Acho que estava falando em off aqui com o Gustavo. Foi um ano bastante complicado para todos e todas nós, mas eu desejo um ano cheio de realizações aí em 23 para você e para sua família. Muito obrigada, Felipe, foi um prazer te conhecer, foi maravilhoso bater esse papo aqui, e um 2023 aí de muita esperança, cheio de direitos humanos e de muitos impactos positivos. Obrigado. Gustavo, cara, você sabe que no seu fã-clube eu também tenho ali cadeira cativa, né? Obrigado por topar gravar comigo aí, com o Chutando a Escada. Sempre quis te ter aqui, né? Gravar com você, e aí finalmente deu certo. A gente tem que voltar para falar primeiro sobre Asimov. Aliás, começou a conversa aí, né? Porque eu defendo a tese de que não há na literatura nada melhor do que a trilogia, né, para explicar a teoria de relações internacionais, mas há controvérsias, né? E também ou outro episódio para te provar o quão errado você tá sobre Anéis do Poder, né? Sobre a série. Um outro episódio para provar para você o quão errado você tá na sua leitura sobre Os Anéis do Poder, a série, né, que você disse que não gostou. Então tem essa outra brecha aí de episódio, enfim, não falta assunto, né? Mas, gente, obrigado também, Gustavo, e feliz ano novo para você, tudo de bom, que você fique firme aí, muita saúde para você. Eu quero agradecer vocês todos aí do Chutando a Escada. É um prazer estar aqui, como eu falei, é um prazer e é uma honra estar aqui, é um projeto lindo, necessário, urgente. Vocês são referência na comunicação científica, na área de relações internacionais e temas correlatos no Brasil. Eu tomo vocês como referência. Então, cara, para mim é uma realização. Não tô puxando o saco, não. Tô realmente muito feliz. É um orgulho muito grande poder estar aqui conversando com você, com a Luciana junto, que é essa parceira fenomenal, uma pesquisadora incrível. Aprendo demais com a Luciana também. Aprendi muito na conversa de hoje. Topo o papo sobre o Asimov. É bom que seja distância essa questão sobre os Anéis do Poder, porque eu fico muito apaixonado por Tolkien, mas é possível. Eu não direi quem não aceitaria, mas é possível. Muito bom. Então, para encerrar esse papo, fiquem aí com o Thiago de Mello, com certezas inacreditáveis no disco Amazônia Subterrânea, que eu recomendo muito. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.